Olá, eu sou o professor João Vitor Teodoro e farei uma leitura comentada do material referente à atividade prática Modelo de Despoluição do Material Matemática na Prática. Neste tópico, falaremos sobre modelagem matemática no ensino médio. Mas o que seria um modelo? Um modelo nada mais é do que uma expressão ou do que algo que tenta representar o todo. Por exemplo, ao construir algumas peças, temos um molde. Este molde representa o formato que desejamos fornecer ao nosso produto final. Então, podemos considerá-lo um modelo. Na matemática, não é diferente. Um modelo matemático é uma expressão matemática que representa normalmente algo que encontramos ao nosso redor. No caso do conteúdo a ser tratado, trataremos do modelo de despoluição, onde um ambiente poluído será simulado e um procedimento de despoluição será avaliado matematicamente. A modelagem matemática tem sua aplicabilidade nas mais diversas áreas, principalmente na área de preservação ambiental. E como o tema é atual e pode gerar várias discussões entre os alunos de ensino médio, além de considerar somente a disciplina matemática, podendo envolver disciplina de química, física, biologia, dentre outras, então podemos utilizar este conteúdo para motivar o estudo de forma interdisciplinar. Não são poucos os casos em que existia um lago e o povo vivia ao seu entorno. Posteriormente, o progresso chegou e a população cresceu. E muitos problemas como o descarte de esgoto e de lixo apareceram, e o lago pagou o preço por isso, tornando o lago incapaz de receber banhistas e pescadores. Será possível um lago nesta situação voltar a ser como era? Durante aproximadamente 10 anos, o Lago Batata, situado na Amazônia brasileira, sofreu com operações comerciais de mineração. Após o término desta atividade, pesquisadores foram chamados para tentar recuperar o lago degradado. Sua recuperação é visível, mas até hoje ainda vem sendo recuperado. Este caso representa inúmeros outros casos, onde a poluição ainda ocorre. Vamos então simular, ou seja, representar de forma simplificada um procedimento de despoluição de um lago, utilizando um experimento. A simulação é uma das técnicas da modelagem. Como não podemos poluir um lago para que depois possamos visualizar o processo de despoluição, então apenas reproduzimos esta poluição em um ambiente menor e controlado, que não traga prejuízos. Nesta simulação, reproduzimos parcialmente a realidade do problema estudado, dado que a representação fiel do ambiente como o lago trabalhado seria inviável e impossível, pois existem uma infinidade de efeitos e fatores que são impossíveis de serem reproduzidos, ou até mesmo demandariam técnicas matemáticas muito complexas, tornando inviável o trabalho com alunos do ensino médio. No caso trabalhado, faremos a consideração da despoluição apenas promovida pelos seres vivos pertencentes a este habitat, ou seja, o processo de despoluição natural. Será necessário utilizar como material 3 vasilhames transparentes, que podem ser 3 garrafas PET de 2 litros, numeradas de 1 a 3, água límpida armazenada no vasilhame 2, 2 copos comuns com capacidade de 200 ml ou outro recipiente com a mesma capacidade, um copo com 200 ml de café preparado e um balde para descarte da água usada.
Você já pensou sobre qual o volume de uma gota? 3 gotas produzidas por um conta-gotas comum correspondem a aproximadamente 1 ml, e uma colher de sopa comporta aproximadamente 8 ml. Em algumas áreas, esta informação é muito importante. Por exemplo, na área de enfermagem, que tem que controlar, por meio de gotas por minuto, o volume de soro que determinado paciente deve receber. Mas vamos ao experimento. Preencha completamente o vasilhame 2 com água límpida, que abastecerá o nosso lago modelo. No vasilhame 3, misture um copo de 200 ml de café com 1 litro d'água e misture bem. Esta mistura de água com café do vasilhame 3 representará o nosso poluente. No vasilhame 1, que irá representar o lago modelo, você deve colocar 9 copos de 200 ml cada de água límpida, retirada do vasilhame 2. Acrescente também no vasilhame 1 um copo de 200 ml de poluente ao lago modelo. Lembrando que o poluente é a mistura de água com café do vasilhame 3. Após esta mistura, misture bem. Deste modo, no vasilhame 1, que representa nosso lago, temos 9 copos ou 1.800 ml de água límpida e 1 copo ou 200 ml de poluente, totalizando 2 litros. Já temos o lago poluído. Agora, vamos considerar o processo de despoluição, assumindo a seguinte premissa, de que os organismos vivos do lago purificam 1/5 ou 20% da quantidade de poluente no lago durante um período de 24 horas. Porém, podemos e devemos acelerar o processo. Removemos então 2 copos de água poluída do lago modelo e descartamos no balde, conforme a sequência. Depois, retiramos 2 copos da água límpida do vasilhame 2 e colocamos no lago modelo, conforme a sequência. Com este procedimento, estamos representando e simulando a despoluição do lago num período de 24 horas. É importante lembrar que primeiro devemos retirar os 2 copos e despejar seu conteúdo no balde de descarte, e só depois substituir este volume por água límpida. Responda por que esta ordem não pode ser trocada. Continuemos com o nosso processo de despoluição. É possível concluir matematicamente que dos 200 ml de poluente inicialmente colocados no nosso lago modelo, restam apenas 160. Porém, incluiremos novamente mais 2 copos da água poluída e substituiremos por outros 2 da água límpida, conforme o procedimento da figura. Já podemos concluir que a água está completamente límpida? Quanto ainda resta de poluente no nosso lago? Até agora, efetuamos 2 trocas sucessivas de água poluída por água límpida, ou seja, simulamos 2 períodos com 24 horas, 2 dias. Continue o processo até completar a simulação equivalente a 5 dias da ação despoluidora dos organismos vivos, ou seja, efetue mais 3 trocas sucessivas de água poluída por água límpida. É possível observar que o nosso lago ainda não está completamente despoluído. Porém, se efetuamos 5 trocas de água, onde cada uma dessas trocas substituiu 20% do volume por água completamente límpida, então o lago não deveria estar com 100% de água límpida? Não, pois no momento de cada troca, além de água poluída, também existe uma porcentagem de água límpida, restando então
água poluída no restante do nosso lago. Pois o que é constante em nosso experimento não é a quantidade de poluente retirada, mas a razão desta quantidade com a quantidade total de poluente presente na mistura. Você acredita que o nosso experimento representa 100% de uma situação real? Claramente não, pois numa situação real, onde um lago está totalmente poluído, vários outros fatores influenciam no processo de despoluição. Estas diferenças podem ser comentadas por professores de outras áreas, química, física e biologia. Em nossa versão simulada da despoluição do lago, consideramos pelo menos 4 hipóteses simplificadoras. A primeira considera que o lago tenha capacidade natural de despoluir suas águas por meio dos micro-organismos presentes. Uma segunda consideração é que a concentração de poluente na água é homogênea, ou seja, em qualquer que seja o ponto do nosso lago, sempre a proporção de poluente em relação à água límpida sempre será constante. A terceira consideração é sobre a taxa de despoluição, considerando esta constante em relação ao tempo, ou seja, a razão entre o volume de poluente eliminado e o volume total deste poluente deve ser sempre o mesmo. Observe que isto não implica que o volume de poluente eliminado em cada etapa seja o mesmo, seja constante. Apenas que a razão entre o volume de poluente eliminado e o volume total do poluente seja constante. E uma última consideração em que a despoluição ocorre em períodos discretos de tempo, o que não ocorre na realidade, pois os seres vivos que despoluem a água trabalham de forma contínua. E em nossa simulação, efetuamos a despoluição no momento de cada troca sucessiva de água. Se considerarmos um sistema de simulação em que a água límpida entra de forma contínua e a água poluída sai de forma contínua também, só conseguiremos avaliar matematicamente a situação de despoluição utilizando cálculo diferencial, o que não é nosso objetivo. O professor Isaías Resplandes diz que nunca usou a maior parte dos conhecimentos matemáticos que ensinou, apesar do grande tempo que já vem lecionando. Porém, salienta que, se quisermos obter cientistas e pesquisadores para o futuro, devemos então mostrar as relações entre a prática e a matemática de forma que esses jovens resolvam nossos problemas futuros. Seus alunos, principalmente aqueles que não gostam de matemática, devem pensar ou até mesmo dizer: eu vou seguir uma profissão que não usará matemática. Porém, na atualidade, dificilmente haverá uma área ou profissão que não necessitará de matemática. Áreas como a área médica, engenharia, economia, entre outras áreas, sempre estarão lidando com a matemática. Até mesmo áreas ligadas às ciências humanas exigirão um conhecimento mínimo de matemática. O principal objetivo na modelagem matemática é prever o que poderá acontecer no futuro, ou como a modificação de uma ou algumas variáveis podem influenciar o futuro. O processo de modelagem matemática respeita o seguinte diagrama, onde a primeira etapa é a compreensão do problema do mundo real. Após visualizar e definir o problema do mundo real a ser modelado, devemos identificar quais fatores ou variáveis são significativas e apresentam maior influência neste fenômeno. Posteriormente, desenvolvemos o modelo matemático, ou seja, transformamos tudo aquilo que observamos
em variáveis e, equacionando o fenômeno, podemos obter uma expressão matemática que represente este comportamento conforme a mudança nos valores das variáveis. Posteriormente, numa terceira etapa, efetuamos a resolução do modelo matemático, ou seja, obtemos a solução para alguns problemas, se utilizando das mais diversas ferramentas matemáticas. A próxima etapa é dada pela validação do modelo matemático, ou seja, a verificação da validade deste modelo. Se realmente ele apresenta soluções plausíveis que realmente podem ser relacionados ao fenômeno real e suas soluções. Sempre é necessário conversar e obter informações com os especialistas da área que está sendo estudada. Ou seja, só o matemático não é capaz de entender todos os fatores que influenciam em um modelo. Deste modo, tanto o conhecimento dos cientistas quanto a leitura de artigos sobre a área são de fundamental importância para a compreensão do problema. Só posteriormente, por um processo de abstração, que o problema é transformado numa linguagem matemática, de forma a representar um recorte do fenômeno contido na realidade, sendo apresentado numa forma simplificada, contendo apenas aquelas variáveis relevantes e adequadas às teorias já conhecidas. Voltemos ao nosso experimento. No primeiro dia, no momento da poluição, nosso lago tinha 200 ml de poluente. Após 24 horas, ou seja, após um procedimento de despoluição, nosso lago apresentou 160 ml de poluente. E após 24 horas novamente, ou mais uma retirada sucessiva, ele apresentou 128 ml de poluente. E se continuássemos o processo que simula despoluição infinitamente, e no enésimo dia, qual seria a proporção de poluente no nosso lago? Considere N representando dia e A de N representando a quantidade de poluição em nosso lago simulado, dependendo da quantidade de dias, ou em função da quantidade de dias. Deste modo, o A de 1 é a quantidade de poluição no nosso lago simulado no primeiro dia, ou seja, no momento da poluição. Sendo assim, a quantidade de poluição do nosso lago é de 200 ml. Após um ciclo de 24 horas simulado, ou seja, após uma troca sucessiva de água poluída por água límpida, temos o A de 2, que consiste em 200 menos 1/5 de 200. Obtemos, então, 160 ml de poluente em nosso lago simulado. Do mesmo modo, o A de 3 representa a quantidade de poluente no nosso lago no terceiro dia, ou seja, é 160, que é o volume de poluidor do dia anterior, menos 1/5 de 160, que é a parte de água retirada do lago, fornecendo então uma quantidade de 128 ml de poluente. Deste modo, a quantidade de poluente em nosso lago simulado no dia N+1 é igual à quantidade de poluente do dia anterior, ou seja, A de N menos 1/5 de A de N, que é a quantidade de poluente retirada. Ou seja, no dia N+1, a quantidade de poluente é 4/5 de A de N. Deste modo, conseguimos calcular a quantidade de poluente restante na água, dado que saibamos a quantidade de poluente que havia na água no dia anterior. Podemos, assim,
desenvolver uma tabela que relacione cada período de 24 horas, N, com a quantidade de poluente no recipiente, A de N. Observemos que isto só é possível se soubermos a quantidade de poluente inicial, ou seja, o A de 1. Estamos num momento de renovação do modo de ensinar matemática, principalmente no ensino médio da educação básica e no ensino fundamental. O ensino contextualizado e interdisciplinar não é nada fácil, mas este é um desafio que todos devemos superar para que nossos alunos sejam capazes, além de reproduzir o conhecimento adquirido, também a resolverem problemas encontrados no cotidiano e nas suas futuras profissões, encontrando realmente uma verdadeira aplicabilidade da matemática. E a modelagem é uma das ótimas ferramentas que consegue fornecer essas possibilidades. Espero que vocês tenham gostado do assunto e que utilizem de toda a criatividade para avaliar o modelo de despoluição de vários aspectos e ainda aplicar em sala de aula, abordando problemas envolvidos.